Olá, meus amigos. Eu pensei que alguém estava batendo aqui. Olá, meus amigos, bem-vindo a mais um É um prazer ter vocês aqui mais uma vez. Não esquece de ligar o sininho aí, o badalo, para receber as notificações, se inscrever no canal e deixar o legal. A gente continua tratando sobre a questão do presbitério local, se o pastor tem autoridade definida por Deus e como deve ser utilizada. Então a gente está quase perto dos últimos textos do Novo Testamento. Então segura aí. No vídeo anterior, a gente olhou dois textos que falam sobre como a igreja deve se relacionar com os seus obreiros. Lembra que a gente viu Hebreus capítulo 13, versículo 17, que eles vão prestar contas da alma dos seus liderados, das suas ovelhas, e assim eles devem receber submissão por parte da comunidade para que eles não tenham que trabalhar gemendo. Depois a gente olhou 1 Coríntios capítulo 16, que falava que os da casa de Estéfanas, aquela família, talvez aquela turma ali, eram as primícias da Caia, os mais maduros, estavam à frente do trabalho, tinham se entregado, tinham se consagrado ao serviço dos santos e por causa disso deveriam receber submissão, ou as pessoas deveriam se alinhar debaixo da vontade dele nas coisas relacionadas à esfera espiritual. E a pergunta é, como a gente faz isso? Como uma igreja local pode demonstrar essa submissão aos seus obreiros, aos seus pastores, aos seus líderes? Então, o texto que nós vamos estudar hoje vai tentar responder essa pergunta. O texto é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e 13. Diz assim, irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestem. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Aqui Paulo está terminando a sua carta aos Tessalonicenses. É um pedido final para que eles... Pedimos para que eles tenham grande apreço. Grande apreço por quem? Aqueles que trabalham entre vocês. Alguns vão dizer, tá bom, então o texto aqui está dizendo no trabalho, no serviço mútuo, deve haver este grande apreço por uns pelos outros. O texto, no entanto, ele é mais detalhado. Aqui, como acontece em outros textos que falam sobre a liderança pastoral, mais uma vez, existe uma descrição do que eles fazem. Lembrem, em Hebreus capítulo 13, eles guiam, prestam contas, velam pela alma de vocês. Lá em 1 Coríntios capítulo 16, diz eles se consagraram, eles lideram vocês. Aqui, mais uma vez, eles trabalham, presidem e admoestam. Em outras palavras, eles se esforçam, trabalham duro. Em que sentido? Eles admoestam, instruem, ensinam e eles presidem no Senhor, eles lideram. Então, quando a gente olha essas três palavras aqui, essas três atividades que este grupo desempenha, a gente vê que não é nada diferente do que os pastores normalmente fazem. Eles instruem na palavra, por isso que eles têm que ser aptos para ensinar, apegados à palavra fiel. E eles presidem no Senhor. A gente já viu esse 1 Timóteo capítulo 5, 1 Timóteo capítulo 3, Hebreus capítulo 13 e 1 Coríntios capítulo 16. Eu estou colocando tudo junto para vocês entenderem que não é apenas uma questão de uma determinada igreja, mas Paulo percebe um presbitério local, um colégio de homens qualificados que lideram, que exercem autoridade sobre a igreja, enquanto a igreja responde com submissão. Tá bom? Então, este grupo que preside é o mesmo grupo que admoesta, em outras palavras, é o grupo que trabalha entre vocês. Esse é o coração dessa passagem. Não tem nada a ver com algo que eles são intrinsecamente, mas, de novo, é o que eles fazem. Eles trabalham duro entre vocês, presidem e admoestam, tá certo? Então, como a gente demonstra esse apreço? Como a igreja local demonstra esse apreço? Como é a pergunta? Máxima consideração, amor,
De novo ele diz, por causa do trabalho que realizam. Então, por causa do trabalho que realizam, essa submissão precisa ser feita com honra, é o que diz aqui. Segundo, precisa ser feito com amor, por causa, e aí eu vou colocar lá em cima, amor, e precisa ser feito com grande apreço ou consideração. Os três colocando juntos, parece que essas pessoas que estão debaixo da autoridade desses homens não somente estão lá, mas gostam de estar lá, compreendem que é a vontade de Deus. É mais ou menos assim, o amor com que eles dedicam às pessoas, ao cuidado do rebanho, isso causa um certo constrangimento, de maneira que o pessoal de lá, na contramão, por causa de Deus, responde a esse amor e a esse cuidado com honra, amor de volta e respeito. É o que eles fazem. Então não é aquela resignação porque eu tenho que fazer, mas é aquela submissão voluntária com apreço, honra e amor para com aqueles que trabalham entre nós, nos ensinam e nos admoestam. Muito interessante. Talvez você tenha um pastor que ele não é caracterizado por essas coisas. Talvez, principalmente no mundo moderno, as pessoas, os pastores têm tentado ter muito mais visibilidade e sucesso fora da igreja local. A igreja local é o grande epicentro da maneira como Deus trabalha na atualidade. E aqui, mesmo sendo escrita há 2000 anos atrás, os pastores, eles têm a sua definição não pelo ministério na internet, ou não por aquilo que escrevem, mas pelo trabalho duro e dedicado para com suas ovelhas na igreja local. Então, ore por pastores assim e aprenda e dedique-se a honrar e reconhecer a importância de pastores das igrejas locais. Dois outros textos que podem ajudar, eu quero só ver com vocês rapidamente. O primeiro deles é Romanos capítulo 12. Ali, Paulo vai falar sobre os dons. Um dom me chama a atenção. Ele diz, temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemos ao ministério. Que ensina, esmere-se ao ensino. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui com generosidade. O que preside com zelo. Mais do que as descrições do que os pastores fazem, os líderes da igreja fazem, trabalham entre vocês, e a maneira como os liderados devem se submeter com honra, amor e respeito, a gente vê que na mente do Espírito Santo existe um espaço dedicado a um dom considerado presidir, administrar, liderar. A palavra às vezes fala do trabalho do timoneiro guiando um determinado barco ao seu destino. Então aqui, na mente do Espírito, existe a ideia de presidir. Então não é de novo que eles usurpam a autoridade, não é que eles se colocam para os outros. Eles estão lá presidindo com zelo. A autoridade que os pastores têm dada por Deus é para construir a igreja. Aquilo que nós temos visto em tantas igrejas neopentecostais em que os pastores se tornam donos da igreja, aquilo dali é a parte, é aquém do que a Escritura diz. A autoridade que os homens têm diante de Deus é para construir a igreja, para beneficiar a igreja, para ser instrumentos, para servir. O livro de Mateus vai dizer que o maior é aquele que serve. O pastor deve sempre se ver assim, como servo da igreja, ao mesmo tempo em que a igreja vê os seus pastores como pastores, pessoas que recebem a autoridade de Deus para dirigi-los. Então, o que a gente vê nos escândalos, no excesso de autoridade, é um desvirtuamento da autoridade que é boa. Aquilo dali não deveria acontecer. O presidir deve ser com zelo, mas presidir ou exercer a autoridade está na mente do Espírito Santo. Tanto é assim que o nosso próximo texto, 1 Coríntios capítulo 12, também diz a mesma coisa. A uns estabeleceu na igreja, Deus, primeiramente apóstolos, depois profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, de ajudar ou socorros e de administrar, de liderar. Não estamos dizendo com isso que somente os pastores, os bispos e os líderes, eles são os portadores desse dom. Administrar e liderar, ele vai estar na mente do Espírito Santo e ele vai distribuir conforme quer.
na igreja local. O que eu estou querendo dizer é que os pastores, eles devem ter este dom para que possam exercer e guiar a igreja como o Senhor deseja para eles. Então, quando a gente coloca tudo junto, a gente vê que tudo está bem direitinho. O medo que algumas pessoas têm de excesso de autoridade, principalmente os congregacionalistas, é por falta de atenção nas qualificações de caráter que o homem precisa ter. O excesso que acontece nas igrejas neopentecostais, em que alguém se torna dono, ali é um desvirtuamento. São homens que deixaram de se ver como servos para se verem como cabeças da igreja, tomando o lugar de Cristo. É um desvirtuamento. No meio está o que a palavra de Deus diz. Um colégio de homens qualificados recebem de Deus a autoridade para liderar e governar a igreja, debaixo da autoridade de Cristo. Assim, a igreja, seus liderados, se submete com amor, carinho e apreço por causa do trabalho que eles realizam. Isso está claro na mente do Espírito Santo, porque ele doutou determinados homens com o dom de presidir, e os que têm devem presidir com zelo. Pronto. Esse é o plano mestre do Senhor para a condução da igreja. A gente chama isso de presbitério local. Vamos para frente.